Candidatos a prefeito do município de Jundiaí para o pleito 2016. Por ordem alfabética. Do meu lado direito, Luiz Fernando Machado, coligação. Agora é a vez do futuro. PSDB, DNTR, PRB, PSD, PTB, PTN, PV. Do lado esquerdo, Pedro Bigatti, coligação para Jundiaí seguir em frente. PT, PRB, PCdoB, PSD, PSDC, PROS, PHS, PMDB, PDB. Primeiro tema, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Falamos sobre o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, onde todos nós sabemos, tanto a população quanto os candidatos, que hoje é a maior preocupação da nossa cidade em termos de saúde pública. Haja vista o déficit em saúde que se encontra, e isso já de vários anos de gestões passadas, bem como problemas antigos, como por exemplo a superlotação. Por isso, temos as seguintes considerações. No passado, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo era administrado através do sistema OSS, Organização Social de Saúde, e hoje é gerido pelo sistema de convênio com a gestão compartilhada entre os vicentinos, Secretaria de Saúde e direção do hospital em si. A diferença, ao nosso ver, consiste no número de atendimentos, pois uma OSS é limitada de acordo com o que foi contratado e na gestão compartilhada é ilimitado. As 9 primeiras perguntas, eu repito, foram formuladas pelas instituições que confeccionou, essas instituições confeccionaram as perguntas para essa batida da saúde. Primeira pergunta, e pela ordem do sorteio, primeiro a responder, Pedro Bigatti. Dessa forma, se eleito, qual o seu plano de gestão para o Hospital São Vicente? 2 minutos, candidato. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Luiz, cumprimentar o Paulinho Maurício, cumprimentar a todos vocês, a pessoa do Francisco Claro, superintendente do Hospital São Vicente. Eu acho que essa pergunta ela trata de uma questão que é talvez a mais importante hoje na saúde de Jundiaí, que é o funcionamento do Hospital São Vicente de Paulo. Nosso governo conseguimos fazer a gestão compartilhada, uma mudança importante. Nós sentamos com a cidade vicentina, fizemos toda a construção desse projeto a partir desse compartilhamento dos vicentinos. Eles estão sendo ouvidos, indicamos uma direção para o Hospital São Vicente, uma superintendência, que tem total liberdade. Acho que esse é um ponto essencial nesse debate. A superintendência tem a total liberdade de construir toda a gestão com técnicos, com as diretorias, com as pessoas que conhecem da saúde e, portanto, tem liberdade de ação. Acho que esse é o diferencial do nosso governo, foi exatamente construir essa gestão compartilhada. E ela tem dado certo, ela tem dado resultados. O hospital vive dificuldades financeiras hoje, nós fomos admitidos isso. Há um déficit orçamentário do hospital que está sendo superado todos os dias, e o convênio nos dá a condição de superar esse déficit permanentemente. Havia uma grande dívida do hospital que nós assumimos, que está sendo também gerenciada completamente a prefeitura e a sociedade vicentina através da gestão que estamos fazendo. E principalmente, o grande diferencial desse momento é o contra-referenciamento. É uma gestão diferente. Estamos tratando o São Vicente para cuidar especificamente dos casos que ele veio derivado acontecer. São os casos de alta complexidade. Essa é a grande mudança da gestão. Eu quero só chamar a atenção, temos uma colaboradora aqui que faltam 10 segundos, aqui bem à frente, na verdade, para poder dar uma situada nos seus candidatos. Muito obrigado, Pedro Bigatti. Luiz Fernando Machado. Eu quero realmente cumprimentar as pessoas que vieram, os soldados, sei da importância que nós fazemos aqui, um debate que tem a característica do fato de construir uma alternativa e uma solução para os problemas enfrentados pelo Hospital São Vicente. Quero cumprimentar o prefeito Pedro Bigatti, saudá-lo, ter a felicidade de poder aqui encontrá-lo, um debate propositivo, um debate que venha tratar de ideias da nossa cidade. Saudar o Paulinho Maurício, também presidente da instituição, o Caixão Júnior, cumprimentar todos aqueles que são membros da PCD, especialmente aqueles que vêm e acompanham e organizar a formatação aqui desse evento. Eu
quero me ater aqui à pergunta que foi feita com relação ao plano de gestão do Hospital São Vicente. Eu tenho a absoluta clareza de que nós temos excelentes profissionais, não somente na área da saúde, como também na área da administração, no Hospital São Vicente, que sejam da nossa cidade. Pessoas que possam contribuir com o modelo de gestão futura do Hospital São Vicente, haja visto que aquilo que foi concebido com relação à gestão, que eu particularmente participei juntamente com o prefeito Miguel Haddad, era a preparação para que uma OS viesse fazer a gestão, que hoje eu não tenho a convicção de que seria a melhor alternativa. Nós temos pontos que são favoráveis quando a gestão é feita por uma organização social, e os pontos favoráveis podem ser relatados no próprio histórico, em que quando estivemos à frente da Prefeitura Municipal e à frente do Hospital São Vicente, que era um modelo preparatório para a inserção do OS na gestão. O que a ProSaúde fazia ao governo passado era uma assessoria, ela não era a gestora total do hospital. O hospital não foi entregue à ProSaúde, tanto que o superintendente que lá estava, o Marco Antônio Freitas, fez muitas ações em benefício de buscarmos mais recursos, buscarmos mais financiamentos para o hospital. Então, acredito que a gestão deva ser feita pelo próprio hospital, pelos vicentinos, especialmente pelo povo qualificado do nosso hospital. Segunda pergunta. Dentro de seu plano de gestão, como serão tratadas as dívidas, sejam elas com fornecedores, terceirizados, passivos trabalhistas, dívidas tributárias, cíveis e ainda frente ao empréstimo realizado, que somados hoje totalizam em torno de 134 milhões 437, muito número, hein? 134 milhões 436 148. E ainda, complementando essa questão, como será o futuro financeiro do hospital, considerando a dívida acima e o déficit mensal no valor aproximado de 3 milhões 140 mil. Muito obrigado. Bom, primeiro, quando nós assumimos, é importante passar as informações, os dados financeiros do hospital. O gasto do hospital era da ordem de 10 milhões 517 mil reais, entre a gestão hospitalar, radioterapia e saúde da família. Hoje, nós estamos gastando isso por mês, 10 milhões 517 mil por mês. Nós estamos gastando hoje 13 milhões 968 mil por mês, como saldo na questão do orçamentário do Hospital São Vicente. Existe uma dívida, quando nós assumimos, da ordem de 137 milhões, dívidas tributárias, conhecimento público. Nós fizemos a gestão dessa dívida tributária, conseguimos reduzi-la para 38 milhões, pagamos parte dessa dívida e fizemos todo o parcelamento do restante. Ou seja, nós fizemos um saneamento financeiro em relação à dívida tributária altíssima que o hospital tinha, altíssima. Além disso, existem as dívidas trabalhistas da ordem de 40 milhões que estão em andamento. Se elas vão acontecer ou não, isso é um processo que a prefeitura e a própria gestão do hospital tem que trabalhar ao longo do tempo. Portanto, existe um déficit hoje em relação ao gasto do hospital da ordem de 3 milhões mês. O que nós fazemos? Todo o final do ano, a gente complementa esse déficit. Nós não deixamos faltar recursos do hospital em hipótese alguma. Eu tenho dito que duas questões são essenciais para a prefeitura de Jundiaí: pagamento de funcionários e o pagamento do Hospital São Vicente. São as duas maiores prioridades. Então, nós vamos saldar esse déficit no final do ano através do repasse de recursos. E estamos fazendo agora o aditamento do contrato, novo contrato, para suprir esse déficit no ano que vem. Luiz Fernando Machado. Bom, só é muito importante lembrar que quando o nosso prefeito trata da questão da dívida que ele encontrou, que de fato ele encontrou uma dívida tributária, isso é verdadeiro, aquilo que foi feito para a redução dessa dívida foi exatamente uma repactuação em nível federal que fez um perdão de algumas dívidas, inclusive as dívidas que foram aqui tratadas no Hospital São Vicente. Então não há uma política de gestão para a redução dessa dívida. O que houve foi exatamente um perdão por parte do governo federal, acho que foi isso mesmo, do financiamento do Refis que foi feito no Refis, e o perdão de dívida que foi feito pelo governo federal. Então não há gestão nisso. O que eu posso garantir a vocês
é que quando nós entregamos o Hospital São Vicente, entregamos a Prefeitura de Jundiaí em 2012, o Hospital São Vicente não tinha dívidas com os seus fornecedores. O Hospital São Vicente não tinha dívida com as suas prestadoras de serviço. O Hospital São Vicente tinha dívidas, sim, tributárias. Isso é verdadeiro, porque aquilo que nós deixamos era exatamente aquilo que não poderia ter sido colocado no termo de ajustamento feito com o Hospital São Vicente, quando nós absorvemos essas responsabilidades que eram de natureza hospitalar. Então, as dívidas foram ampliadas e muito nesta atual gestão do Hospital São Vicente. E essas dívidas foram ampliadas, inclusive com os prestadores de serviço, inclusive com aqueles que estão há alguns meses sem receber. A Prefeitura não poderia assumir essas dívidas em 2012 em razão de uma necessidade de auditoria que deveria ter sido feita ou deveria ser feita para que a Prefeitura pudesse absorver essas dívidas. Então, não é aqui razão de entrar em debates pequenos, mas deixar muito claro que a Prefeitura de Jundiaí, quando entregou o Hospital São Vicente para a atual gestão, não havia deixado dívidas com relação aos seus fornecedores, aos seus prestadores de serviço. Esta é uma pergunta bastante simples, senhores candidatos, mas sabemos que na prática surte grandes efeitos. É notório que na política brasileira a concessão de cargos e vagas de trabalho a partidos coligados, e o que vemos sempre em todas as gestões das administrações, que muitas pessoas estão registradas no Hospital São Vicente, pois esse possui o regime da CLT, o que facilita a contratação. Entretanto, exercem funções administrativas muitas vezes na própria prefeitura ou órgãos ligados a esta. É evidente que isso implica e aumenta a conta do hospital, e na prática não é detentor desta responsabilidade. O que os senhores pretendem com relação a esse tema tão polêmico de contratações de pessoas na área da saúde pública, principalmente com relação àqueles que ficam no regime da CLT do Hospital São Vicente, em cumprimento aos acordos políticos conhecidos como cabis de emprego, entre aspas? Bom, primeiro, quando a gente faz a gestão compartilhada, que eu acho que essa é a grande novidade do nosso governo, a gente dá total autonomia à direção do hospital para fazer as contratações e demissões do hospital. Eu estou aqui e digo para a presença de toda a diretoria do hospital hoje, eu nunca interferi para que contratassem pessoas do hospital na questão política. O hospital tem que ser tratado exatamente como hospital em que as questões técnicas são importantes. Isso para mim é uma questão essencial. O doutor Francisco Claro enviou o aniversário falando aqui de contratar pessoas de Jundiaí, e desmerecendo o doutor Francisco Claro, que é um dos mais respeitados gestores do Brasil. Salvou hospitais pelo Brasil todo. Salvou. Então, independente de ser de Jundiaí ou não, é uma pessoa com uma capacidade acima da média brasileira. E ele montou a sua equipe formada por gestores locais, pessoas daqui, pessoas que têm capacidade de gestão, e a gente tem buscado permanentemente fazer uma gestão técnica, absolutamente técnica. Em relação aos funcionários do Hospital São Vicente, quando nós assumimos, o hospital estava para ser fechado pela vigilância sanitária, interditado pelas más condições que o hospital tinha. Nós investimos 10 milhões de reais na recuperação física do hospital. Quem é médico sabe como era o conforto dos médicos, uma vergonha a situação do conforto dos médicos. As instalações do hospital, você andava lá dentro, e aquilo estava escondido atrás de um corredor muito bem reformado, era de completo abandono, é uma indecência a situação do hospital do ponto de vista físico. Fizemos 10 milhões de investimento recuperando o hospital para melhorar a situação dos funcionários. Portanto, valorizamos os funcionários e valorizamos as pessoas que conhecem a saúde. Pedro, só para não deixar passar aqui e fazer essa observação, eu não tenho absolutamente nada contra o doutor Francisco Claro, nem fiz a fala dirigida ao doutor Francisco Claro, porque sei da competência e da capacidade dele. Eu só acho que, assim como ele é extremamente capaz e competente, a cidade também tem pessoas capazes e competentes que possam fazer a gestão, e a cidade tem pessoas.
Estive inclusive com ele ao lado do secretário de Estado da Saúde, buscando mais recursos para o Hospital São Vicente. Portanto, tenho profundo respeito por ele, sei que ele tem a sua capacidade. Mas, como disse, acredito claramente que aqui também nós temos muitas pessoas capacitadas. Eu tenho afirmado claramente, quero reafirmar aqui na PCB, na presença das pessoas que são os profissionais da saúde. Tem sim apadrinhados políticos, tem sim pessoas que têm vínculos partidários nomeadas no Hospital São Vicente. E aí, quando o prefeito me disse que ele dá total autonomia, esta total autonomia, quando o recurso repassado é da Prefeitura Municipal, precisa ser respeitada, precisa ser controlada, fiscalizada. Eu não acredito que o prefeito tenha feito a afirmação que dá total autonomia para se isentar da responsabilidade das contratações que lá foram feitas, porque foram feitas sim contratações e o meu compromisso, claro, é entregar o Hospital São Vicente para os profissionais da saúde e para aqueles que são os pacientes que muito necessitam de qualidade da vida dele. O tema agora, o Hospital Regional. O Hospital Regional foi inaugurado em junho de 2014. Uma grande estrutura composta de 6 centros cirúrgicos. O hospital tinha composto por 10 leitos, unidades de internação compostas por 40 leitos cirúrgicos, 10 leitos clínicos e 10 leitos de UTI adulto, dentre outras dependências. Entretanto, como já noticiado nos veículos de comunicação, ainda persiste a falta de demanda e atendimento a casos de média complexidade objeto desse hospital. Diante de uma instituição hospitalar com esse porte e considerando a sua demanda de atendimento, infelizmente, o que nos leva a pensar de que a não implantação desse hospital em sua totalidade significa uma briga política entre os diferentes partidos e coligações que passaram por nossa cidade nos últimos anos. Diante de uma longa fila de espera para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, um hospital com a magnitude do regional atuando lentamente, perguntamos: se eleito, como pretende atuar junto ao Estado a fim de que o Hospital Regional cumpra sua real função de atendimento a pacientes de média complexidade, em parceria com o trabalho das AMES, que é o Ambulatório Médico de Especialidade? Bom, primeiro, o Hospital Regional tem um histórico de descaso já de muitos anos. A partir da desapropriação do imóvel pelo ex-prefeito da Costa, o prédio ficou parado durante 7 anos sem acontecer nada lá dentro. Eu era deputado estadual, eu fiz uma gestão muito forte na Assembleia Legislativa para que o hospital voltasse a funcionar, para que ele pudesse atender a comunidade. E após toda a reforma e a inauguração, nós, jundiaenses e todas as pessoas aqui da região, tínhamos uma expectativa que o hospital passasse a cumprir o papel como de fato deveria. Ocorre que a sua atuação hoje no município é extremamente pequena, não condiz com a estrutura que o hospital tem. Chegamos a ver o hospital praticamente parado em alguns momentos, e o que sobrecarrega o Hospital São Vicente. Essa entre os dois hospitais seria essencial, mas ela depende necessariamente do governo do Estado. E aí nós não estamos jogando a responsabilidade do Estado simplesmente. É uma questão de princípio do Sistema Único de Saúde, cada ente da federação cumprir o seu papel, e o Estado não cumpre com o seu papel. Todos nós sabemos disso. Os recursos na saúde do Estado são baixos. Isso é histórico. Eu peguei aqui os recursos alocados na saúde em Jundiaí desde 2009 até hoje. Estou falando só do meu governo, do anterior também. O Estado não coloca recursos na saúde. Ele é omisso na saúde. Ele é completamente omisso. Então esse é o ponto fundamental. Dizer que a gente vai conseguir fazer a gestão, nós estamos tentando, trabalhando, a própria direção do Hospital São Vicente está fazendo, mas o Estado é omisso, não faz o investimento necessário, não só no Hospital Regional, no ano também que reduziu os atendimentos, especialidades. Então o Estado é omisso na saúde. Bom, eu tenho uma concordância aqui com relação ao que disse o nosso prefeito Pedro Ligado.
Se nós deixarmos de lado essa discordância partidária que há entre o governo local e o governo do estado de São Paulo, nós podemos sim avançar para fazer com que o hospital regional sirva claramente, não como algo que venha se sobrepor ao Hospital São Vicente, mas que venha complementar o atendimento do Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente tem uma vocação que deve ser respeitada, da alta complexidade, e esta alta complexidade é que é, de fato, o foco que o Hospital São Vicente deve colocar para a sua gestão. Mas o Hospital Regional, ele tem uma característica muito importante, quando bem integrado, para a utilização dos leitos, que ainda estão ociosos, e isso é verdade. O Hospital Regional não funciona com a sua capacidade total de atendimento. Muito pelo contrário, o Hospital São Vicente hoje se utiliza de 60% a 70% da estrutura existente. São feitos 650 procedimentos cirúrgicos mensalmente no Hospital Regional, portanto ele funciona. Só que esse respeito à baixa e média complexidade é que deve se dar. O sistema precisa funcionar. Esse sistema de saúde precisa funcionar. Então, desde as unidades básicas de saúde, é possível e necessário que se levante, eu falarei aqui nos próximos momentos, do perfil de atendimento que é dado no Hospital São Vicente e a razão pela qual as pessoas procuram o Hospital São Vicente. Se nós tivéssemos uma unidade básica de saúde mais resolutiva, se nós tivéssemos um pronto atendimento mais resolutivo, nós tiraríamos muito do atendimento de média e baixa complexidade que hoje é feito, que antigamente era feito no Hospital São Vicente. Então eu acredito muito na complementariedade e acredito muito no sistema de saúde, é um sistema, e não necessariamente olhar individualmente cada ente. Muito bem, agora o assunto é SAMU e SAEC. Falando um pouco sobre o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e SAEC, que é um serviço de atendimento a pacientes especiais e crônicos. Por volta do ano de 2002, as instalações desse serviço foram transferidas para a Avenida Frederico Ozanam, local este com intenso tráfego de veículos, como todos nós sabemos, principalmente em horários de pico. Na época, inclusive, essa decisão foi bastante criticada e até hoje permanece no mesmo local, enfrentando o trânsito do trajeto de saída das ambulâncias. Enquanto representantes dos setores de saúde, recebemos inúmeras reclamações dos funcionários desses serviços, todos de encontro à falta de suporte e colaboração para tais serviços. Diante disso, perguntamos: se eleito, há pretensão para a implantação de um novo prédio com instalações adequadas, considerando o local com relação ao trânsito, bem como qual é o plano de manutenção desse importante e vital serviço à população de Jundiaí? Pedro Ligatti. Bom, primeiro, nós temos a descentralização do SAMU, que vai ser feito no próximo governo, e que vai estar integrado com as UPAs. As 4 UPAs que estão sendo construídas têm no seu projeto o SAMU integrado à própria UPA. Esse é o diferencial. Então, lá na região do Novo Horizonte, nós vamos ter uma UPA funcionando 24 horas com o SAMU na porta. A UPA, atendendo os casos de média complexidade e baixa complexidade, vai aliviar o Hospital São Vicente. Essa é a grande mudança que vai acontecer a partir da construção das UPAs. Os casos mais graves, nós temos o SAMU próximo à comunidade, descentralizado, que vai poder chegar mais rápido para cada região da cidade, Novo Horizonte, região da Vila Progresso, região sul, região leste com a Boa de São João, região norte com a Vila Hortolândia, Secap, Vila Marlene. Nós vamos ter mais proximidade do SAMU à população. Com isso, a gente consegue um atendimento regionalizado e um transporte mais rápido até o São Vicente, quando os casos são mais graves. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o novo local do SAMU. Nós já fizemos uma melhoria naquele local, estive lá pessoalmente verificando essa melhoria para os trabalhadores, mas precisa de um novo local. E não é só a questão do lugar do muito trânsito, não, Paulinho, é questão de instalações mais adequadas. Então, nós vamos construir um novo local do SAMU mais adequado e vamos principalmente descentralizar o atendimento. Acho que esse é o diferencial a partir da construção das 4 UPAs, todas em fase de construção. Terceiro pavimento lá na Vila Progresso, terceiro pavimento já está na Boa de São João, a da Vila Hortolândia está no primeiro pavimento, tem que desapropriar o imóvel, e a lá do Novo Horizonte praticamente pronta para funcionar, agora chegando os móveis e todo o equipamento. Portanto, para a descentralização do SAMU. Cuidado, senhor. Bom,
questionamento se dá em razão de uma dívida de 134 milhões de reais que hoje está no Hospital São Vicente. E você tem a inclusão de alguns outros serviços que, a época que nós estivemos juntos na Secretaria de Estado da Saúde, foi dito que seria absorvido também pelo Hospital São Vicente. Eu não entendo de onde virá tanto dinheiro para custear esse sistema que está sendo aí anunciado, esse dinheiro que está sendo, esse monte de equipamento que está sendo anunciado. Eu fico me questionando como o Hospital São Vicente já encerrou o seu recurso, não tem mais dinheiro para este ano, vai precisar sobrepor, precisa fazer um termo aditivo para colocar mais dinheiro no Hospital São Vicente, como todos esses equipamentos são anunciados, sem que se demonstre qual é a fonte de financiamento desses equipamentos. Porque a construção de um equipamento de saúde, ela custa muito barato se comparado ao seu custeio. E esse custeio que eu particularmente não entendo de onde virá o custo que eu posso ter aqui depois, naturalmente, diante dos meus próximos questionamentos, o saneamento dessas dúvidas que aqui tem. Porque primeiro precisa sanear o hospital, antes de endividá-lo mais. E se a UPA do Novo Horizonte, por exemplo, que eu defendo claramente que seja entregue imediatamente, até que já foi anunciada essa entrega por muitas vezes e jamais se consolidou, de onde virá o dinheiro para custear essas obras? Porque esse é o desafio que nós vamos ter que enfrentar. E com relação ao SAMU, eu concordo. Nós devemos descentralizar as ações do SAMU. E aí sim, o Vetor Oeste é um dos pontos que deve ter necessariamente a inclusão de uma ambulância no sistema de saúde, seja na unidade básica ou seja na própria UPA. Nós devemos descentralizar o atendimento do SAMU. Agora, serviço odontológico. Estamos aqui na casa PCD. Hoje, as unidades básicas de saúde atendem a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas como atendimentos prioritários, o que já acarreta uma grande demanda de pacientes. Com isso, grande parte da população não tem acesso ao tratamento odontológico, restando apenas o atendimento de urgência no pronto atendimento. Considerando também o fato de 6 unidades básicas de saúde não possuírem cirurgiões dentistas, sendo elas Vila Maringá, Traviú, Compira, Jardim do Mato, Pitaneiras e Vila Comercial, perguntamos: se eleito, qual a sua proposta para a ampliação dos programas de saúde bucal, tornando o atendimento acessível a toda a população da cidade? Bom, primeiro, nós, em todas as unidades básicas reformadas e ampliadas, a gente buscou ter ali um equipamento, um espaço adequado para tratamento odontológico. Todas. A gente ampliou, se eu não me engano, são 20 unidades básicas hoje que nós temos o atendimento odontológico. Você citou o Jardim do Lago. Nós estamos construindo uma nova unidade básica ao lado do Parque Jardim do Lago, e ali nós vamos ter o atendimento odontológico. Isso está em construção. Tarumã, Eloy Chaves, todas as unidades que a gente, São Camilo, a gente buscou o atendimento odontológico. Então, é um serviço importante. Nós temos também o programa de saúde bucal premiado no Estado de São Paulo, no Brasil, pelo Conselho Regional de Odontologia. Nós somos o primeiro lugar em atendimento odontológico nas cidades. Nós temos um centro de referência de especialidade odontológica, agora no novo prédio também, ainda na fase de instalação, para atendimento odontológico. Portanto, tem investimento claro nessa área. O PA Central era um prédio que estava abandonado quando nós assumimos, ia ser demolido para fazer um estacionamento no hospital regional. Nós não deixamos, fizemos o serviço funcionar, atende 800 pessoas dia, inclusive com o serviço odontológico. A questão do custeio, não podemos ter medo do custeio na área da saúde. Quem tem medo de usar recursos na área da saúde e custeio, não deve governar cidade nenhuma desse Brasil. Nós temos que ter coragem de fazer. Vou fazer investimento, vou manter esse sistema funcionando. As UPAs vão reorganizar o sistema, porque é um sistema 24 horas, vai resolver essa questão do atendimento de algumas unidades básicas, você tem um horário mais restrito. Então, nós temos que ter coragem de fazer os equipamentos para atender a comunidade. Por isso, estamos fazendo as 4 UPAs, por isso fizemos o PA Central com atendimento odontológico, e nós somos referência hoje na questão odontológica, e nos oferecemos serviços à população, e vamos continuar nas demais unidades de serviços da prefeitura. Acho que a coragem, Pedro, para administrar
aqui com a capacidade de dizer sim e com a capacidade também de dizer não. Porque endividar a prefeitura, endividar o sistema, e que essa gestão de modo eficiente surta os resultados. Porque de nada interessa uma cidade que tenha inúmeros equipamentos construídos e que esses equipamentos não funcionem. E eu não sei porque até hoje não tiveram coragem de entregar a unidade de pronto atendimento lá na região do Novo Horizonte. Porque isso aqui as unidades que foram citadas, Maringá, Paviúco, Ubira, Jardim do Lago, eu escuto aqui que as obras estão também em ritmo avançado da unidade básica de saúde do Jardim do Lago, também Pitangueiras e Comercial, que não tem ainda o serviço odontológico, que deve contar com atendimento odontológico, porque a saúde se inicia pela boca. Então é claro que nós devemos fazer investimentos aí sim, para que esses equipamentos já existentes possam funcionar com mais profissionais, no caso com os profissionais da odontologia. Então esse compromisso já foi assumido aqui em uma última sabatina que nós participamos do primeiro turno, e nós vamos procurar cumprir esses nossos compromissos, fazendo funcionar aquilo que já existe, sem as construções irresponsáveis, sem apontamento da fonte de financiamento. O que eu volto a dizer, o Hospital Regional é um exemplo claro do que está sendo dito aqui. É um grande equipamento que ele está ainda subutilizado, ele é utilizado somente parcialmente em razão da falta de investimento. E se há uma falta de investimento, nós precisamos primeiro fazer funcionar o que já existe, para depois sair fazendo inúmeras construções que nunca terminam e que nunca são apontadas às suas fontes de serviços básicos de saúde. Hoje é de conhecimento que há um atraso significativo no fornecimento de materiais e cadeiras de rodas para a rede pública de saúde, ainda, como todos sabemos, a famosa falta de acessibilidade em locais públicos, aqui em nosso caso, em algumas UBSs. Sabemos também da dificuldade que existe para a população dos bairros quanto ao horário de atendimento das UBSs, as quais encerram às 17 horas, em contraponto ao horário comercial de trabalho, onde as pessoas saem às 18, impossibilitando com isso o uso da UBS. É de conhecimento de todos também a longa demora em algumas consultas de especialidades, levando muitas vezes ao agravamento da situação clínica do paciente. Diante desse quadro, perguntamos: se eleito, qual sua proposta para normalizar a entrega de materiais, cadeiras de rodas e ainda a previsão para a reforma de pontos sem acessibilidade? Muito obrigado. Com relação à acessibilidade, a gente tem buscado tratar essa questão em todos os nossos investimentos, prédios, PAs, unidades básicas controladas, a completa acessibilidade. O grupo de apoio à pessoa com portador de deficiência também faz o atendimento aí às cidades, a gente tem buscado isso. Criamos o Circula Ajuda Adaptado, que era uma vergonha o transporte das crianças e jovens que são atendidas às entidades como a PAI, a Marati, era uma vergonha o transporte que a gente fez. E a gente conseguiu fazer um transporte digno com total acessibilidade. São 3.000 atendimentos mês hoje com dignidade. As pessoas estão transportadas numa Kombi, carregadas, é uma vergonha isso acontecer. Então isso é inclusão de fato, isso é acessibilidade total na cidade. Em relação aos UBS, que é um outro tema colocado na pergunta, a gente tem atrasos de consultas em algumas unidades básicas. Nós temos um levantamento feito pelos profissionais da saúde que deixa muito claro aonde estão esses problemas localizados, quais são as unidades. Nós temos, por exemplo, clínico geral, 74% das unidades, nós temos atendimento de 20 a 30 dias. Nós temos unidades básicas, como Retiro, Lipas, Vila Comercial, quando você tem demora maior. Nós temos especialidades que o AMB deixou de atender e passou a ser um compromisso da prefeitura. A prefeitura é obrigada a atender, até reduzir em 50% alguns casos de especialidades, como neurologia, com outras especialidades, reduzindo em 50%. E algumas zeraram o atendimento. Portanto, a prefeitura acaba assumindo esse papel. Então, nós temos problemas de demora? Temos. E o aumento de demanda, a gente tem
atualização permanente. Nós vamos reduzir o tempo de atendimento das consultas e exames e vamos continuar investindo na saúde como um todo, da alta, da média e da baixa complexidade. Esse é um compromisso nosso de governo. Essas reformas de unidades básicas que foram citadas aqui, eu vou entender. Pode ir, Luiz Fernando. Bom, com relação às filas existentes, aí sim é necessário que sejam feitos mais investimentos para que as cadeiras de rodas, como foram aqui tratadas, possam ser de materiais mais rapidamente fornecidos às pessoas que necessitam desse atendimento. Com relação à atenção básica, é muito importante que os profissionais aqui da saúde que estão acompanhando a sabatina saibam que 20% das internações que são feitas no Hospital São Vicente são internações sensíveis à falta de atenção básica. Então, se nós tivemos no ano de 2015 cerca de 16.430 internações no Hospital São Vicente, 20% dessas internações, ou seja, 3.286 internações, elas se deram em razão da falta do atendimento básico da saúde. Hoje, somente 10,98% da cidade conta com o programa Estratégia da Saúde da Família. Somente 22% da cidade conta no seu território vivo com o programa de agentes comunitários de saúde. E há um enfraquecimento da rede básica, há um enfraquecimento das unidades básicas, exatamente pela falta de atenção que é dada aos nossos profissionais da saúde e a falta de atenção que é dada exatamente para suprir em equipamentos básicos, em materiais e insumos básicos para que esses profissionais possam trabalhar. Então, acredito que na parte que cabe a atenção básica, nós precisamos fortalecer muito, porque em razão dessa falta de investimentos na atenção básica, cria naturalmente esse fluxo em 20% das pessoas que hoje são internadas no Hospital São Vicente. Esse é o primeiro ponto que eu quero aqui deixar muito claro. Com relação aos pontos que são necessários investimentos para a acessibilidade, isso não é um desejo político, isso é a lei. Nós temos obrigatoriamente que nos adaptarmos a estas circunstâncias, e a circunstância da acessibilidade será respeitada pelo nosso governo, não só pelo desejo político, mas pela imposição legal que nós vamos respeitar. Com relação às unidades de pronto atendimento amplas, a previsão de inauguração, em complemento à pergunta, como será a gestão destas? Pedro. Essa rede de atendimento, ela inclui o PA Central, que já está funcionando, até 800 pessoas dia, e as 4 UPAs que vão reorganizar o sistema que eu falei agora há pouco aqui. Elas funcionarão 24 horas, elas têm aproximadamente 2.500 metros quadrados cada prédio, como tem o SAMU da porta, que eu coloquei aqui também. A UPA do Novo Horizonte, ela está praticamente para funcionar, ela tem todo o equipamento chegando, toda a parte imobiliária. Está na contratação da gestão. O financiamento da UPA é feito pelo governo federal e o governo municipal de forma compartilhada, uma parte do recurso do governo federal e uma parte do governo municipal. Aquela UPA está praticamente pronta para funcionar. As outras 3 já estão em estágio avançado da construção, todas para funcionar no ano que vem. É uma grande mudança no sistema de atendimento da saúde da cidade. A UPA não é o equipamento que você faz da noite para o dia. Essa crítica de que a UPA não está funcionando na cidade, nós tivemos que ir para Brasília, nós tínhamos uma única UPA aqui em Brasília, que era do Novo Horizonte. Nós fomos buscar mais três UPAs, conseguimos as 4 UPAs, fizemos o projeto, encaminhamos para Brasília, teve aprovação do projeto, teve que fazer a licitação da obra. Não é uma obra simples, é uma obra de saúde pública, portanto, uma obra complexa e grande. Então, esse investimento é essencial para o futuro de Jundiaí. Então, dizer que a obra não foi entregue, nós temos 3 anos e meio de governo, nós não tivemos 20 anos de governo e se desprezou, por exemplo, o PA Central, falar que a questão da unidade básica da unidade não é importante, pergunta para o trabalhador de saúde que não é importante ter uma unidade básica de verdade, de condição de trabalho. Nós reformamos 20 unidades básicas, portanto, essa reestruturação do sistema está em curso e nós vamos fazer a UPA funcionar na cidade de Jundiaí no ano que vem. Obrigado.
24 e nem os últimos 20, porque nunca fui prefeito, apesar de alguns insistirem em me associar a 20 anos de governo, eu nunca fui prefeito. É importante que a gente diga isso aqui. Por não ter sido nunca prefeito, não pude executar em 4 anos muita coisa, porque, volto a repetir, quando se tem prioridade, 4 anos é muito tempo. E esse é um questionamento que eu particularmente gostaria de saber, porque eu tenho uma matéria de 1º de agosto de 2015, portanto há mais de um ano, com a afirmação do nosso prefeito de que 90% das obras da UPA estavam já prontas e que ele entregaria em 60 dias a UPA. Há uma verdade que precisa ser dita às pessoas, e a verdade ela é única. Não foi entregue porque não há dinheiro para custear. Não foi entregue essa Então não há aqui de fazer a maquiagem, porque me preocupa muito, por exemplo, antes da entrega das UPAs que são necessárias, e nós vamos verificar as alternativas de financiamento para que no próximo ano elas sejam entregues. É necessário que se diga a verdade. O dinheiro do Hospital São Vicente hoje, pasmem os senhores, ele acabou pelo convênio existente. Nós precisamos de mais 40 milhões para encerrar o ano. E nós estamos afirmando aqui que sem esse recurso de 40 milhões para encerrar o ano do Hospital São Vicente, nós teremos coragem de endividar a cidade com a entrega de mais 4 equipamentos. Eu, particularmente, não entendo essa lógica, porque a lógica da responsabilidade fiscal, ela é uma lógica que todo e qualquer governante deve respeitar. Não é só a coragem e o desejo pessoal político, é a circunstância econômica e financeira que se encontra. Então, eu gostaria de saber como estas UPAs serão financiadas, se caso o prefeito seja reeleito. Confeccionada pelas instituições. Na sequência, teremos 3 perguntas sorteadas pelo público aqui presente. Vamos lá. Em seu plano de governo, está contemplado estender o horário das unidades básicas de saúde, desafogando com isso o pronto atendimento central do Hospital São Vicente, fornecendo melhores condições de atendimento à população? Vou repetir. Se no plano de governo está contemplado estender o horário das UBSs, desafogando com isso o pronto atendimento central e o Hospital São Vicente, fornecendo melhores condições de atendimento na população? A resposta é sim. A gente, com o funcionamento das 4 UPAs, a gente consegue reorganizar o sistema de UBS também nas cidades. Já tem um estudo feito pela Secretaria de Saúde, aliás, um belíssimo estudo, que prevê o estendimento de horário em algumas unidades, especialmente unidades que estão um pouco mais distantes da área mais central, como Santa Gertrude, Sino Gaia. A gente tem condição de estender o horário em algumas unidades também, então está previsto, existe um plano para isso. Meu aniversário tem hora que interessa falar que esteve no governo anterior, tem hora que fala que não estava. Então, ele precisa decidir se ele está ou não nos últimos 20 anos. Outra coisa é a irresponsabilidade na fala. Porque quem critica a UPA, quem critica o atraso da UPA, na entrega, era 90% sim de obra, era 90%. E a empresa abandonou a obra, temos que contratar tudo de novo. Quando você compreendeu o que é uma gestão, Luiz, você vai entender que você tem que contratar de novo uma licitação e você perde meses novamente para contratar uma obra para terminar a UPA. E essa irresponsabilidade na fala, você deveria considerar que nesses lugares onde está construída a UPA, era terreno, era mato. E você prometeu em 2008 que ia fazer os PIAs, e não fez. Você não fez em 2008 ou 2012. Então, quem vai cobrar a UPA da gente, que é uma realidade? Quem vai cobrar? Que é aquele que largou esses terrenos abandonados, desapropriados pelo então prefeito Alifossi, que ficaram lá na Vila Progresso, na Rua do Pereira, que eu vou na Menezes, no anterior, na Ponte São João, só mato. Isso é responsabilidade? Isso é compromisso? O debate tem que ser profundo. É claro que a UPA tem os meios que precisam ser debatidos, discutidos. Isso é questão orçamentária. Agora, não vamos colocar as coisas dessa forma, porque lá no passado tem muita coisa para ser respondida também. Você tem razão quando você diz que os terrenos
feita entre os partidos aliados, não tem responsabilidade financeira, não tem responsabilidade fiscal. Quebrou o Brasil e caminha Jundiaí para diretamente à responsabilidade da prefeitura, quando isso era incomodado. Depois, foi feito
Obrigado a você. Candidato Pedro Bigatti. Agradecer ao doutor Betiati. Nós vamos manter o convênio. De fato, havia um comodato histórico, acho que o doutor vai explicar mais, melhor explicado aqui. Havia um comodato e a partir de um certo momento se criou o convênio. O Hospital São Vicente teve com o OS, sim, fez a gestão do Hospital São Vicente, do OS, mas com o convênio da prefeitura. Hoje não há OS, nós temos uma gestão chamada compartilhada, que é uma gestão formada por profissionais que estão em cargos de chefia, de direção do hospital, e prestam contas à prefeitura através desse convênio, que tem metas, tem indicadores claros a serem seguidos. Então esse é o modelo hoje. E esse modelo, ele começou a dar certo a partir de uma gestão mais eficiente, do ponto de vista da gestão, do funcionamento. Então isso está em andamento. Nós vamos manter esse convênio, esse modelo de gestão compartilhada. Lá no Hospital São Vicente, nós não vamos contratar o OS, nós vamos manter esse modelo de gestão compartilhada. Agora, a questão orçamentária. O orçamento, a dotação, vamos confundir dotação orçamentária com dinheiro. A dotação orçamentária, ela terminou agora pelo convênio estabelecido. Ela vai ser reajustada, aditada, será feito um aditamento ao convênio com o São Vicente, e esse recurso do aditamento será disponibilizado no hospital. A prefeitura, hoje, todas as prefeituras vivem uma situação financeira extremamente difícil por conta de repasse de recursos. Só para vocês terem uma ideia, o governo do estado, eu não estou falando nada de política, é só uma informação importante do ICMS. O governo do estado não tem feito o repasse do ICMS integral, ele passa 60%, 70% do que ele deve passar. Isso nunca aconteceu na história. Então a gente está mantendo, vamos fazer o aditamento desse convênio com dotação orçamentária e cumprir o nosso compromisso até o final do ano. Todo o recurso do Hospital São Vicente será entregue. Eu gostaria de receber essa informação sua por escrito, de que o governo do Estado de São Paulo não está repassando a integralidade do ICMS. Eu gostaria que você me reforçasse isso agora. Eu estarei tratando com a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo para entender esses 60%, 70% que está sendo repassado, esses 30% que está sendo repassado a menos de ICMS para a Prefeitura. Eu gostaria de, por escrito, receber essa informação e eu assumo um compromisso contigo que eu vou, na segunda-feira, a São Paulo, tratar pessoalmente desse caso. Eu espero que seja verdadeiro. No segundo momento, dizer o seguinte: eu não acredito que seja melhor a entrega total da gestão do Hospital São Vicente para o OS. Não acredito que seja esse o modelo melhor. Acredito que a assessoria prestada antigamente no governo passado, não por aquela OS de Cubatão, mas pela ProSaúde que fazia a gestão aqui do Hospital São Vicente, foi uma boa assessoria. Vou te dar um exemplo: o cadastramento da UTI. O cadastramento da UTI, o leito foi feito no governo em que a assessoria da ProSaúde prestava esses préstimos ao Hospital São Vicente. Você recebe a mais por um leito de UTI do que por outro leito. Antigamente, sem assessoria, isso não havia sido feito. Você pega, por exemplo, o recebimento de leito comum. Ele é um recebimento menor do que um leito de UTI. Outro aspecto importante é que houve um ajuste de faturamento na época em que a OS ProSaúde prestava uma assessoria. Eu não acredito que a OS deve ser a gestora total do hospital. E acredito, Betiati, que aquilo que há de melhor do Hospital São Vicente são os profissionais da saúde que lá estão. E aquilo que desnecessário é o Hospital São Vicente é um monte de apadrinhado político que lá está. E que isso consome o recurso do Hospital São Vicente. Muito bem. Segundo sorteio, a segunda pergunta entre os presentes. O presidente Dr. Caixão Júnior fazendo o sorteio. Número sorteado 392. 392. Por gentileza, pergunta aos candidatos.
necessário no estado. Há 4 meses foi detectado e ele está sendo atendido no Hospital São Vicente, ficou 2 meses lá e aí ele recebeu alta. Porém, ele não iniciou ainda o tratamento do câncer, né? Não foi iniciado. Há 2 meses ele recebeu alta e ele sente dores fortíssimas, 2 das suas vértebras foram consumidas pelo câncer, ele não mobiliza as pernas, o tronco, ele depende de alguém para tudo. E essa pessoa está em casa, a minha irmã ela tem uma obesidade mórbida, ela não tem como cuidar dele, ele está sem medicamento, o médico, o oncologista falou com a gente, a segunda consulta que ele foi atendida lá, o médico falou, eu não posso medicá-lo, né, eu não posso passar na receita, porque o Hospital São Vicente ele não é referência para esse tipo de câncer, ele tem que ser removido. Como que eu vou remover uma pessoa para Campinas, para Barreiros, sendo que para entrar para o São Vicente ele sofre demais, ele grita de dor, eu não sei o que fazer. Então minha família está lá ouvindo os gritos dele, a gente não sabe o que fazer. Então eu queria saber assim, não seria um tipo de comportamento, um tratamento diferenciado nesse caso? Ele não deveria ser tratado aqui, porque a gente está sem saber o que fazer. E a minha pergunta segunda seria assim, desculpa, mas eu gostaria de complementar a minha pergunta, né? Se o Luiz Fernando como deputado, o Pedro Ligado como prefeito, e quem mais puder nos ajudar, né? Eu gostaria de saber, existe alguma forma no Hospital São Vicente se tornar referência para tratamento de câncer, para que toda essa população não tenha que ficar sendo removida para outras cidades, né? Eu não sei como funciona isso, eu não sou da área da saúde, mas eu gostaria muito de saber, porque a população com câncer está aumentando demais, então a gente precisa de uma política pública voltada para isso. A situação está muito crítica. Me desculpa se eu não sei usar as palavras certas, mas nós gostaríamos de ouvir uma resposta com relação a isso, porque ele está lá com dor, a gente não sabe o que fazer. Desculpa, e muito obrigada e um bom dia a todos. Meu nome é Dalva, eu moro na Vila Comercial. Muito obrigada por me ouvir. Pedro Ligado. Bom, primeiro, Dalva, fique tranquilo que você colocou muito bem a questão, acho que as suas palavras são muito claras aí em relação a essa questão. Precisa ver exatamente qual é o caso específico e a equipe mais técnica tem que verificar se de fato não há condição de fazer o atendimento do São Vicente, mas ela acabou dando um depoimento aqui que foi atendida, o São Vicente é isso, ele atende todo mundo, E tem uma coisa, Paulo, que você colocou, que é a pessoa tem dificuldade de se deslocar para os próximos Vicentes. Nós temos o programa do atendimento domiciliar. Acho que eu poderia, inclusive, incluir esse caso do atendimento domiciliar, que é um programa extremamente, eu estou falando tecnicamente, extremamente benéfico para a população. A gente consegue atender hoje, acho que em torno de 120, mais ou menos 120 pacientes em casa. Isso significa que nós temos um hospital de 120 leitos distribuídos pela cidade de Jundiaí. Isso é um diferencial. Pouca gente sabe disso. É uma equipe multidisciplinar que trabalha muito bem, que faz esse atendimento, seja na questão da parte psicológica, na questão mais técnica em relação ao problema que a pessoa está enfrentando. Então, a gente pode, inclusive, verificando o caso, eu estava avaliando, incluir nesse atendimento domiciliar, para que a pessoa fique confortável, para que ela tenha uma humanização de um atendimento, e a gente verificar esse caso específico do caso dela, ver se não é possível atender por aqui. Porque, de fato, o São Vicente atende todo mundo, é um atendimento especializado, elogiadíssimo na cidade, muito elogiado na cidade. A gente tem casos e casos, todos os dias, dos elogios do atendimento, e o atendimento domiciliar também é muito bom e pode ser, inclusive, uma resposta a esse caso específico. O médico falou que não tem autorização para ele. Aqui não, O médico disse que ele não tem autorização
Luiz Fernando. Nós tomamos conhecimento desse caso recentemente, é um caso muito delicado. É um caso que está sendo tratado pela Maria Aparecida, lá no Hospital Regional. É um caso que nós estamos tentando encontrar um caminho para que a solução seja dada. Mas é importante que se diga que esse caso não estava inserido no sistema até quando nós tomamos conhecimento e foi tomada a providência da inserção no sistema para a busca da solução do caso. E essa, de fato, é a vocação do Hospital São Vicente. A vocação do Hospital São Vicente é a alta complexidade. E a alta complexidade, no caso do câncer, é tratada por esse hospital que é referenciado para isso. Então, é de fato lamentável que isso esteja acontecendo. É a dor de alguém que está em casa sofrendo, a dor de alguém que recebeu a informação que não poderia ser cuidado em casa pela equipe que hoje aqui o prefeito dá a oportunidade que cuide. Então, é necessário que nós façamos todas as intervenções necessárias para minimizar a dor hoje existente na família, especialmente no caso do paciente. Mas como é um caso absolutamente técnico, é um caso de ordem técnica, eu não vou aqui fazer manifestações políticas. O que eu quero é tentar auxiliar, assim como também tenho certeza o prefeito tem o interesse em auxiliar, para que essa dor seja minimizada pelo paciente e pela família. Aí. Agora, a última pergunta. Mas só um lembrete para todos, as manifestações podem acontecer de aplausos, mas só esperar o candidato terminar para que não encontrem o raciocínio dos dois candidatos. A gente está reclamando que, no meio das manifestações, acaba não dando para ouvir aí a linha de raciocínio. Então, vocês podem se manifestar democraticamente, mas eu peço a gentileza para que tenha um bom senso de esperar o término, para que todos possam entender aí sim a manifestação espontânea não vai ser proibida. Peço a compreensão de todos. A última pergunta, 435. Número 435. Vamos lá, fazer a pergunta. 435. Seu nome, por gentileza? Pergunta dos dois candidatos. Levante para o delegado. Bom, primeiro, destacar aqui o papel do estudo Braille na cidade. Nós temos um convênio, a prefeitura tem um convênio do hospital, com o Braille, com a instituição. Esse convênio teve um reajuste de 2012 até agora de 25%. Nós temos dois tipos de atendimento do Braille. Um é o convênio que havia, o contrato que havia com o Hospital São Vicente, no caso de urgência e emergência, e o outro convênio com a própria prefeitura. No caso do hospital, o próprio Braille não quis a continuidade desse projeto, apresentou uma carta à prefeitura para não continuidade desse projeto. E foi contratada uma nova empresa, a Cateró, para fazer esse tipo de atendimento, e nós não temos um convênio com o Braille. Esse convênio ele vem sendo mantido para fazer exatamente os atendimentos da cidade, nós temos uma demanda grande. Esse caso precisa ser avaliado, porque tudo que é possível atender em relação ao Braille tem sido feito um esforço para poder atender. E nós estamos, nesses convênios realizados, só para vocês terem uma ideia, com as entidades só na área da saúde, nós passamos de 15 milhões mensais, 15 milhões anuais em 2012, nós passamos para 21 milhões de convênios em 2016. Houve um aumento significativo, algumas instituições um pouco mais de recursos, outras menos, mas a gente tem buscado manter esse convênio com a população. Então a gente tem feito um esforço muito grande. O Braille cumpre esse papel, temos dialogado muito com o Braille. Eu particularmente atendi toda a direção do Braille em todos os momentos de discussão de reajuste, de convênio, de lutamento, juntamente com a Secretaria de Saúde. Portanto, a gente tem cumprido o nosso papel com o convênio com o Braille. Ocorre que é uma demanda muito grande que a gente tem que suprir e estamos fazendo um esforço muito grande para cada vez aumentar mais esse esforço. Obrigado, prefeito. Obrigado, deputado Luiz Fernando Machado. Bom, eu, na minha concepção, o Instituto Luiz Braille deve ser mais fortalecido. O Instituto Luiz Braille ele faz um trabalho maravilhoso aqui na cidade, deve ser respeitado o Instituto Luiz Braille. As retiradas e as buscas de descentralizar as ações que lá eram executadas, na minha avaliação, não
fez com que as pessoas que se utilizam ou se utilizavam no Braille pudessem contar o mesmo atendimento, ou melhor, tão qualificado quanto o atendimento do Instituto Luiz Braille. Eu, particularmente, defendo que o Instituto seja fortalecido e que, com esse fortalecimento, nós consigamos fazer, inclusive, os investimentos no entorno do Instituto Luiz Braille. As calçadas Braille, você tem o acesso ao Instituto Luiz Braille, as calçadas são calçadas que hoje estão deterioradas, estão degradadas, não há um semáforo sonoro em frente ao Instituto Luiz Braille, o que dificulta muito o acesso daquelas pessoas que têm uma deficiência visual. Então, entendo que, além do fortalecimento do próprio Instituto, um aumento de recursos para que ele possa fazer o seu custeio de maneira mais adequada, nós devemos também fazer o investimento no entorno do Instituto, porque exatamente as pessoas que ali frequentam, as pessoas que ali participam, são pessoas que têm a necessidade que as calçadas, por exemplo, o semáforo, que seja sonoro, seja perfeitamente colocado, seja perfeitamente estruturado. Então é dessa forma que eu pretendo fortalecer o Instituto Luiz Braille, e não só o próprio Instituto, como também o seu entorno. Muito bem. Você agora o bloco é o seguinte: pergunta entre os candidatos. Cada candidato fará duas perguntas cada candidato. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica, 1 minuto. Primeiro pergunta, resposta, outra pergunta, resposta. São 2 perguntas para cada. Claro, candidatos, sem dúvida, então vamos lá. E por ordem de sorteio, sei que está hoje pela manhã. Primeiro a perguntar, repito, pergunta 30 segundos, resposta 2, réplica, 1 minuto. Candidato prefeito Pedro Ligatti, faça a pergunta para o candidato Luiz Fernando. 30 segundos, Pedro Ligatti. A minha pergunta é em relação ao programa de saúde mental. Nós fizemos uma transformação importante no nosso governo, que passar o CAPS-AD para 24 horas. Isso dobrou o atendimento na cidade, melhorou muito o atendimento na cidade. E nós também criamos uma enfermaria de retaguarda de saúde mental no Hospital São Vicente, com leitos para aqueles que têm problemas com álcool, drogas, questão da saúde mental. Eu queria saber a sua proposta em relação a esse tema tão importante, com tanta vulnerabilidade social. Pedro, você tem razão. Os investimentos que foram feitos serão respeitados e mantidos, e a política que nós vamos estabelecer no nosso governo com relação aos centros de atenção psicossocial e também o CAPS-AD, o CAPS álcool e drogas, é exatamente a descentralização, a oportunidade de ofertar nos bairros da cidade, através dos seus equipamentos, exatamente este atendimento que é absolutamente necessário às famílias da nossa cidade. Todos nós temos a perfeita compreensão de que quando há um dependente químico na família, não adoece somente o dependente químico, mas toda a sua família. E é extremamente importante que a Prefeitura dê esta retaguarda, a Prefeitura dê este bom atendimento na prestação do serviço do CAPS e na prestação do serviço também do CAPS-AD. Então nós faremos essa descentralização, respeitaremos os investimentos que foram feitos, até porque tudo aquilo que veio a contribuir com a melhoria deste atendimento da cidade, nós vamos respeitar e nós vamos manter. E procuraremos fazer a ampliação, descentralizando pelas regiões mais distantes do centro da cidade. Esta é a proposta. Agora, réplica, 1 minuto, prefeito Pedro Ligatti. Eu vou aproveitar aqui para elogiar toda a equipe dessa área que tem trabalhado muito, conseguiu reverter uma situação de pouca presença do poder público nessa área. Houve uma ampliação bastante grande, havia projetos, investimentos, mas houve uma grande evolução nessa questão. E de colocar aqui que nós vamos criar no próximo governo 2 residências terapêuticas, vamos implantar na cidade, mais uma unidade de acolhimento infantil juvenil para necessidade. Esse estudo já existe nos profissionais da área, mais um CAPS 24 horas é necessário também em Jundiaí, e a equipe trabalhou esse projeto, já montou toda a parte também financeira para poder haver uma ampliação. E destacar a questão dos leitos. Qualquer pessoa hoje que esteja na situação, do surdo, do problema, é atendida pelo protocolo da saúde. Hoje, em qualquer momento, não precisa passar necessariamente por um profissional. Qualquer momento, ela é atendida nas unidades. É um avanço bastante grande. Réplica.
Eu também quero, Pedro, fazer esse cumprimento pelo bom serviço prestado pelos profissionais que o coordenam, os profissionais do CAPES e do CAPES AD. Quero fazer também essa referência positiva. Volto a dizer que eu nunca duvidei na cidade de que o ponto alto que nós temos da saúde pública em Jundiaí são exatamente os nossos profissionais. Esses devem ser valorizados, devem ser cada vez mais dada a oportunidade para que se qualifiquem, se capacitem, e por isso que é necessário que eles estejam presentes na gestão do nosso sistema de saúde. Por isso, eu não fiz críticas no início pessoais ao nosso superintendente do Hospital São Vicente, mas fiz exatamente esse registro que agora você nos ajuda aqui, você corrobora conosco, e que nós temos excelentes profissionais, e esses profissionais é quem devem seguir lutando pelo bom desenvolvimento na nossa cidade do sistema de saúde. Isso eu acredito, e para esses profissionais eu empenho todo o meu respeito e toda a minha admiração. Agora, os candidatos. Pergunta de 30 segundos ao candidato Pedro Ligatti. Bom, Pedro, eu me perdoe aqui a insistência, mas como não houve nós não ouvimos a resposta aqui do questionamento que fiz, até porque não era oportuno a hora que questionei, eu quero saber quando será encaminhado o termo de aditivo que garante os salários, que garante o pagamento de fornecedores, que garante o 13º do Hospital São Vicente. Eu gostaria de saber quando e como será encaminhado os 40 milhões que ainda restam para o fechamento do ano no nosso hospital. Se tem data, se tem prazo, se tem fonte de financiamento no nosso orçamento. Esse assunto vem sendo debatido exaustivamente com a direção do hospital, com a sociedade vicentina, e reconhece no nosso governo uma capacidade de diálogo que nunca teve. Há um diálogo permanente com a sociedade vicentina. Nós nos sentamos à mesa todo o tempo. A prefeitura faz a gestão desse final do ano em relação às questões de dotação orçamentária, do orçamento, permanentemente para garantir todos os serviços. E eu vou repetir aqui: as duas maiores prioridades do governo é pagamento dos servidores e é pagamento dos nossos Vicente. Eu falei isso desde que eu assumi em 2013 e nunca, em 2013, 14, 15, faltou recurso dos nossos Vicente para cumprir o ano. Nunca. E não vai ser agora em hipótese alguma. Estamos fazendo já, está preparado já esse contrato para poder fazer o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro. Isso está absolutamente encaminhado. Então nós vamos resolver agora, porque a gestão é simples. Você faz os estudos, faz a questão da dotação orçamentária, você retira a dotação orçamentária de outras áreas, e nós estamos concluindo esse estudo para poder sentar com a direção do hospital, fechar esse mês ainda, para a gente garantir até o final do ano. Nenhuma possibilidade de que esse aditamento seja feito, porque é uma questão legal, é responsabilidade fiscal, além da responsabilidade social que nós temos. Portanto, aconteceu isso no ano passado, da mesma forma. No ano passado foi a mesma história. Nós sentamos lá no meio do ano, definimos o recurso e foi pago todo o recurso até o final do ano. Então, nossa equipe é boa, a equipe técnica de finanças, a equipe técnica que faz o acompanhamento do governo do Hospital São Vicente, e a disposição da cidade vicentina e dessa equipe médica, que é muito boa, dessa equipe de direção, que é muito competente. A gente vai fechar isso agora no final desse mês e encaminhar, assinar, para poder garantir o recurso do final do ano. Isso é a coisa absolutamente normal. Réplica de 1 minuto, Luiz Fernando. Eu quero só entender aqui melhor. Então, até o final de outubro, até o dia 30 de outubro, até um pouco antes do dia 28 de outubro, será encaminhado o termo aditivo, já com os estudos feitos e com um apontamento de onde será removido o recurso, de onde será colocado o recurso para o saneamento das dívidas do Hospital São Vicente, especialmente para que os funcionários tenham a garantia do seu salário pago em dia, para que não aconteceu greves, como recentemente nós observamos na cidade, e de que esse recurso está garantido. Eu só quero ouvir aqui ao final, se de fato até o final de outubro, e se a fonte de financiamento já foi estabelecida, porque o gerúndio não dá para trabalhar, estamos trabalhando para, estamos fazendo de tudo para, enfim, o gerúndio deve prevalecer, o que deve prevalecer é a data. Nós somos gestores públicos, e como gestores públicos
preocupação dele é política, fazer trabalho político. Eu tenho 37 anos de serviço público. Eu já fui servidor público. Eu trabalhei dentro da prefeitura há 22 anos. Eu sei o que é gestão pública. Eu sei o que é gestão pública. Gestão pública é trabalho, dedicação, é você trabalhar com esse recurso o tempo todo para que seja aplicado na melhor área, na área mais prioritária. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Eu vou repetir aqui: nunca no nosso governo e os funcionários suficientes deram aumentos muito acima da inflação. Muito acima da inflação. Só viu o que aconteceu em 2013. Então, nunca faltou dinheiro só suficiente, não vai faltar. É compromisso meu de vida. Pode ter certeza disso, que nós estamos resolvendo essa questão para encaminharmos o nosso município. A segunda pergunta feita pelo candidato prefeito Pedro Bigatti ao candidato Luiz Fernando. 30 segundos para a pergunta. Eu queria perguntar uma questão também de inclusão e acessibilidade, que é importante para o município. Estou aqui para debater ideias e propostas. Uma das questões importantes que nós trouxemos do governo foi a coordenadoria da pessoa com deficiência, que conseguiu organizar esse sistema do Circula Juliana adaptado e também fiscaliza permanentemente todas as ações do município. Queria saber a sua visão em relação à coordenadoria e também em relação à questão da linguagem de sinais, que é uma coisa importante que nós estamos fazendo para o município permanentemente na nossa ação. Bom, Pedro, no debate de ideias é muito necessário que as ideias sejam acompanhadas das fontes de financiamento. Então não confunda a gestão política com a capacidade de definir prioridades com base no orçamento, porque essa é a obrigação de todo e qualquer gestor público. É definir as suas ideias, os seus debates, não com base somente no gerúndio, mas com base na ação prática, de onde virá o dinheiro para financiar as ideias. Senão as propostas ficam todas impossíveis e as obras não saem do papel. Com relação ao transporte adaptado, nós vamos manter o transporte adaptado. Todas aquelas pessoas que fizeram conosco reuniões nos últimos meses e que se utilizam do transporte estão seguras, e as suas instituições também, de que houve sim uma melhoria. E eu não faço o discurso, Pedro, jamais fiz, de deixar de reconhecer aquilo que de bom é feito, porque essa é a nossa obrigação. À medida que nós entendemos a gestão pública como uma corrida de bastão, onde você entrega para o próximo aquilo que deve ser feito e que nunca os problemas se encerram em poucos anos, seja 20, seja 15, a administração pública é uma tarefa de médio e longo prazo. É claro que nós sabemos reconhecer aquilo que foi feito de bom, e o transporte adaptado será mantido. Com relação ao estudo, para que se façam mais parcerias com o Clube do Surdo, eu estive com a Cecília, com a Jéssica, com o Luciano, você deve conhecer muito bem, que são parentes do seu Germano, e tem nos auxiliado, inclusive nas reuniões que faço, a fazer a tradução por linguagem de sinais, por Libras. Então nós temos a garantia de que isso avançará no nosso governo, não só na rede educacional. E aqui me permita um parêntese para, em nome da Cássia Carmo e da Valquíria, cumprimentar todos pelo Dia do Professor. Hoje nós temos o Dia do Professor e eu quero cumprimentá-los por isso. Nós vamos fazer na rede educacional essa parceria e também no sistema de saúde, porque é muito difícil para o surdo conseguir passar por uma consulta quando não há um intérprete de Libras. Então nós faremos isso e nós vamos avançar ainda mais do que foi feito. Eu fiz essa pergunta porque há um avanço bastante grande nessa área e a gente recebe informação ontem, inclusive, que nós conseguimos um recurso, através de uma parceria importante, para criar a central de Libras na cidade de Jundiaí. Isso é uma coisa muito importante, vai ajudar muitos surdos, inclusive na questão das consultas. Vamos ter um aplicativo em que o surdo recebe através do celular todas as informações em relação àquelas informações. Qualquer serviço público ele pode receber através do celular todas as informações. Vamos criar a central de Libras, já está disponibilizado o recurso, um trabalho da coordenadoria da pessoa com deficiência, uma parceria
parceria importante do município e vamos implantar em Jundiaí agora com esse recurso que está chegando. Então, acho que é um avanço extraordinário também a gente tratar o SUS com a dignidade e com um recurso tecnológico que a gente conseguiu agora nessa parceria. Um minuto para a técnica do Estado. Já fiz aqui o reconhecimento dos avanços em algumas áreas, pena que foram em poucas áreas. Já fiz aqui também o compromisso público de dar manutenção àquele que é o nosso transporte adaptado e fico somente surpreso porque tantas ações só foram colocadas agora em época de eleição. Eu quero repetir aqui essa máxima porque é o que eu acredito. 4 anos é muito tempo para quem tem prioridade. E infelizmente o despertar para algumas questões que envolvem a gestão pública em nossa cidade somente veio no período eleitoral. Eu não entendo porque o debate, para que nós não tivéssemos esse colapso agora no final do ano financeiro no Hospital São Vicente, não tenha sido feito nos últimos 10 meses, tenha se deixado para o último mês, antes das eleições, no mês de outubro, para se debater e se garantir o aditivo no recurso do Hospital São Vicente. Essa é a minha grande preocupação. Como nós vamos pagar aquilo que já está compromissado. Agora, segunda pergunta, candidato Luiz Fernando Machado. 30 segundos. Pedro, na mesma lógica aqui da discussão do Hospital São Vicente, eu, quando estive acompanhado do Dr. Francisco Claro e de membros do Hospital São Vicente na Secretaria de Estado da Saúde, eu recebi a informação do superintendente de que a ideia para o custeio da UPA do Novo Horizonte, aquela que há algum tempo está sendo prometida e não está sendo entregue, seria feito também no convênio com o Hospital São Vicente. Se não há recursos para sanear o Hospital São Vicente hoje, ainda é a proposta inserir o custeio do São Vicente, o custeio da UPA do Novo Horizonte, se ainda há essa proposta. A gestão das UPAs tem 2 possibilidades que estão sendo avaliadas. A primeira é fazer através do Hospital São Vicente, especialmente no Novo Horizonte. Esse estudo está pronto pelo hospital, com vista da equipe médica toda que seria disponibilizada naquele local. E a segunda possibilidade é a contratação de uma OS para fazer a gestão daquele equipamento. São as 2 possibilidades que existem e estão sendo avaliadas. Exatamente é esse debate que está sendo feito agora. Nós não vamos botar para funcionar o equipamento sem ter a clareza de qual das 2 possibilidades é melhor para o município. Seja em relação à aplicação do recurso, aquilo que é menos custoso, sem prejuízo do trabalho que vai ser feito, e o Hospital São Vicente tem todo esse conhecimento para fazer esse trabalho, seja também em relação à integração do sistema, porque a UPA vai estar integrada ao sistema com a alta complexidade, no caso do Hospital São Vicente. Então, nós estamos avaliando exatamente essa questão. Existe a responsabilidade também da gente fazer funcionar quando o recurso estiver completamente disponibilizado. Então, nós estamos avaliando exatamente essa questão. As 2 possibilidades existem, nós tratamos isso no Hospital São Vicente, que fez o estudo, nos apresentou e agora estamos fazendo um estudo com o OS também para ver qual é a melhor possibilidade. Essa discussão do Hospital São Vicente, seja o financiamento, seja a questão de dívidas, da gestão, ela existe desde 2013, ela não é agora, não é coisa de agora, de 10 meses atrás, desde 2013. Então, quero dizer para você, Luiz, nós estamos tratando isso com muito afinco, desde o primeiro dia que eu assumi a prefeitura. Então, aí os resultados, o Hospital São Vicente aumentou 37% os atendimentos no seu papel de complexidade. 37%. Isso não é qualquer coisa. Nós não temos nenhum apoio do Estado de São Paulo, do governo do Estado, nós não temos Santa Casa Sustentável. Essa reunião que você fez não resolveu, o secretário de Saúde não faz a discussão de mandar para cá o recurso já assinado no Hospital São Vicente. Um minuto, réplica. Para complementar a sua fala, houve um aumento de 36% dos atendimentos feitos pelo Hospital São Vicente e houve uma redução de 22% dos atendimentos feitos pela Unidade Básica de Saúde. E se houve um aumento, uma migração da unidade para o hospital, significa exatamente o que eu disse aqui no início. Nós estamos tendo um enfraquecimento da rede básica de saúde e essa migração se dá imediatamente para o Hospital São Vicente. Então, se nós não controlarmos melhor esse sistema, nós vamos ter cada vez mais um fluxo maior. Eu, particularmente, Pedro, não comemoraria o aumento de 36% do atendimento do Hospital São Vicente para demandas de média e baixa complexidade, porque isso significa claramente que houve um enfraquecimento na rede básica, já que
rede básica de saúde. E um outro aspecto, me preocupa essa sua resposta, por mais que você entenda, eu vou complementar a minha tréplica, não é isso? Isso. Não, agora a tréplica é do candidato. Complementar o próximo. Um minuto, candidato. Bom, primeiro, os dados que vocês se referem estão equivocados. O aumento do hospital de 37% é nos casos que cabem ao hospital. É que houve uma mudança de gestão e ele está cumprindo o seu papel de alta complexidade. Em relação à unidade básica, nós temos aqui todos os dados. Houve um aumento extraordinário de atendimento em todas as unidades IPAs. Está aqui, ó. Nós temos 515 mil consultas realizadas agora em 2015 contra 400 mil em 2012. Então, esses dados estão equivocados, completamente equivocados. Nós temos 20 mil atividades em grupo na rede básica contra 14 mil em 2012. Então, precisa apresentar os dados corretos. Nós estamos reorganizando o sistema de saúde na cidade de Jundiaí e a unidade básica cumpre o seu papel de atendimento primário. Nós temos completa compreensão desse papel da unidade básica e estamos fazendo ela cumprir esse papel. Agora, o PA, por exemplo, não tinha. O PA não existia. Atendimento sempre as pessoas que aliviou os nossos pacientes. Então, esses dados estão equivocados. Muito obrigado. Para finalizar, antes de mais nada, eu quero primeiro agradecer a presença de todos vocês desse sábado. Agradecer muito a presença do Vigade, do Luiz Fernando, que fizeram essa batina em altíssimo nível, respeitando o cronômetro, o que ajuda demais esse mediador. Muito obrigado mesmo. E agora, as considerações finais, também um sorteio, 1 minuto e meio para as considerações finais. Hora de sorteio, 1 minuto e meio, candidato prefeito Pedro Vigade. Bom, primeiro, cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de fazer um debate, um bom debate com a questão da saúde aqui. É o tema hoje mais sensível da população, porque o município acaba assumindo toda a responsabilidade, quase toda a responsabilidade, pela omissão do governo estadual, pela omissão do governo federal, que também aplica pouco recurso na cidade. Então, o município, especialmente o município de Jundiaí, acaba assumindo grande parte da responsabilidade. E o aumento da demanda é muito grande. Então, é fácil fazer debate político nessa questão quando você não é gestor, quando você não compreende a máquina pública, quando você não compreende o papel de cada elemento da rede pública de Jundiaí. Nós estamos fazendo esse trabalho, estamos respondendo às demandas com muita dificuldade, num período mais difícil da história do Brasil, de queda de falta de repasse de recursos, e a gente, mesmo assim, está fazendo investimento. Dizer que nós estamos fazendo investimento somente agora, nesse período de eleição, não é verdade. Desde o primeiro dia de Jundiaí, nós estamos no governo, nós fizemos reformas e ampliações da unidade básica, nós contratamos médicos, nós melhoramos a educação, nós estamos fazendo o melhor para Jundiaí. É o governo mais realizador da história, é o governo mais comprometido. E eu tenho uma história, compromisso com Jundiaí, história. 37 anos de vida pública dedicado à minha cidade. E vou continuar me dedicando no próximo mandato, fazendo o melhor da minha gente e da minha terra. Obrigado. As considerações finais, obrigado, deputado Luiz Fernando Machado, 1 minuto e meio. Bom, eu quero aqui encerrar esse debate mais uma vez, assumindo a responsabilidade de fazer gestão pública não só de olho no debate, não só de olho na discussão, não só de olho no gerúndio, mas especialmente de olho naquilo que é possível fazer diante da realidade financeira que nós temos. Eu tenho claras preocupações com a gestão financeira no Hospital São Vicente, eu tenho claras preocupações com os profissionais da saúde do Hospital São Vicente e com aqueles que prestam serviço ao Hospital São Vicente, seja enquanto fornecedor, seja enquanto pessoa jurídica. Eu tenho um comprometimento em fazer a gestão pública na cidade, de olho naquilo que o meu partido, já desde 96, defende, que é a responsabilidade fiscal. Ou seja, não adianta grandes ideias, não adianta grandes debates, não se tem responsabilidade financeira para fazer a gestão de uma cidade. E as circunstâncias financeiras hoje nos preocupam muito, e tudo que eu ouvi de resposta foi gerúndio. Estamos trabalhando para, estamos discutindo para, estamos trabalhando para fazer. Nós precisamos ter na lógica prática aquilo que é o orçamento da cidade e a nossa condição de bem aplicado. Eu quero pedir o apoio das pessoas que aqui estão e que não estão comprometidas com outras candidaturas, que
quero dizer claramente que nós temos um grupo técnico responsável para poder fazer uma gestão que seja transparente e eficiente em benefício da nossa cidade. Muito obrigado.